Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre a manutenção, verificação da situação elétrica usando a técnica de termografia. Por que o conector está com aquecimento? É possível de verificar a olho nu esse tipo de aquecimento? Então nessa aula eu vou mostrar exemplos de problemas em redes de instalações elétricas com problema de mau contato, com problema de conexão mal elaborada, né? Isso com a técnica de termografia facilita todo o processo e você vai detectar o problema. Veja na sequência. Pessoal, eu venho aqui agora trazer para vocês algumas informações importantes que auxilia na detecção de problemas. É o uso da técnica de termografia. Para isso, alguns conceitos nós precisamos saber, principalmente nos cabos elétricos. Aqui tem uma tabela que eu já venho batendo com vocês, essa tabela aqui no canal da Universidade da Elétrica há muito tempo, que é o cabo de PVC, EPR ou XLPE. As temperaturas em regime contínuo, cabo de PVC 70 graus, cabo EPR XLPE, temperatura 90 graus. Então essas temperaturas dos condutores são muito importantes para o conhecimento, né, e para a aplicação da técnica de termografia, que é tirar uma imagem térmica do quadro elétrico, do condutor. E trago uma informação importante, que a temperatura máxima de funcionamento, ou seja, a temperatura de trabalho desses cabos, 70 para PVC, EPR, XLPE, é 90. Essa é a máxima temperatura que o condutor pode atingir. Temperatura de sobrecarga, os cabos também trabalham com temperatura de sobrecarga. É a temperatura máxima que o condutor pode atingir em regime de sobrecarga. Qual é a duração da sobrecarga? A duração desse regime ela não pode ser superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos, ou 500 horas durante toda a vida do cabo. Isso não pode ter sobrecarga nesse período. Temperatura de curto-circuito é a máxima temperatura que um condutor pode atingir em regime de curto-circuito, que nós já falamos. A duração desse regime não pode ser superior a 5 segundos. O disjuntor tem que desarmar em 5 segundos. Para os cabos de PVC, a temperatura máxima que ele pode atingir em curto-circuito é 160, EPR e XLPE é 250. Né? E no regime de sobrecarga é isso. E agora, tem uma curiosidade aqui muito importante, antes de eu mostrar já problemas para vocês. A título de curiosidade, o tempo de fusão do cobre é 1083 graus centígrados, ou seja, centígrado, que ele vai derreter. E do alumínio, 658. Então, essas informações aqui já nos permite, usando a técnica de termografia, avaliar alguns problemas. Eu estou aqui fui a campo, fiz uma imagem termográfica, né, desse borne aqui. Vocês podem olhar aqui a ampulheta, temperatura ambiente 31, temperatura máxima bem amarelo aqui, podendo chegar até 46. Vocês podem observar que esse cabo aqui está com maior temperatura bem intensa aqui, está bem amarelinho aqui. Esse cabo, eu tirei a imagem na nossa câmera termográfica, né, a imagem fotográfica do ambiente, que é esse cabo onde está sinalizando aqui. Observando aqui, né, esse cabo condutor, nós temos as temperaturas. Na fase R, 35 graus. Na fase S, 35 graus. Na fase T, que é essa fase aqui, que está bem com temperatura maior, 46 graus. E aí, qual é o problema desse, professor? O que tem de problema? É importante que façamos a medição da corrente nas 3 fases. E eu fiz a medição da corrente, a fase R tem 22 amperes, a fase S 22 e a fase T 30. Então eu estou tendo aqui, qual que é a causa desse aquecimento? Desequilíbrio de cargas entre as fases. Ou também, como esse circuito aqui alimenta o motor, ou a existência de problema no motor alimentado por esses condutores. Então aqui eu analisei um circuito que alimenta o motor. Então eu estou tendo um desequilíbrio de carga. Provavelmente o desequilíbrio pode ser provocado pelo desequilíbrio entre as fases, que está sendo aqui mostrado,
E problema pode ser no motor. Por quê? Essas 3 fases alimentam o motor, né? Então, tá aí, problema no motor. Esse é um outro exemplo. O segundo exemplo, termografia nos condutores, eu vou para a imagem, que eu estou passando aqui a ampulheta, vou para a imagem digital, que vocês em campo vão observar. Vocês vão observar aqui que está derretido o condutor aqui. E aqui na imagem termográfica, vocês podem observar o aquecimento aqui em vermelho. A ampulheta, o mais vermelho, é mais temperatura. Então, ele está chegando a 129 graus aqui o condutor. Então, é um cabo de condutor na chegada do barramento. Tem aqui o barramento, o cabo chega aqui no barramento. Qual é a causa desse aquecimento que vocês estão vendo aqui? Terminal mal climpado, olha. Mau contato, mal climpagem do conector, né? Qual que é a ação aqui? Fazer a nova ponta do cabo. Vocês veem que o cabo ele vai derretendo aqui onde está o mau contato e vai subindo. Olha o ponto degradado. Então, a imagem termográfica está chegando aqui a uma temperatura de 129 graus. E os outros cabos estão aí na temperatura de 40 graus. Problema e solução. Está aqui, ação, fazer nova ponta do cabo, né? Segunda situação é, eu tenho aqui um cabo condutor, bem aqui, vocês vendo, ó, olha a ampulheta aqui, ó, 73 graus esse cabo tá aqui embaixo registrado, 73 graus na fase R, que é esse cabo aqui. Veja que existe uma climpagem aqui. A fase R está com 73 graus, a fase S com 30, a fase T com 30. O que eu fiz no local? Eu fui lá e medi a corrente na fase R, deu 28, na fase S 28, na fase T 28, ou seja, o sistema está equilibrado. Então, qual é o problema, pessoal? O que a técnica de termografia nos permitiu? Verificar que eu tenho aqui um terminal mal cravado ou um terminal mal climpado. Olha a temperatura aqui, oferecendo a esse cabo 73 graus. Outro aqui é num barramento de baixa tensão, esse barramento. Nesse pontinho da foto digital eu tenho aqui o aquecimento. Olha, isso aqui é parafuso com rosca moída ou parafuso já com mau contato. A temperatura está chegando a 62 graus nessa fase aqui. Veja aqui embaixo que as correntes estão equilibradas, olha. Então, o problema é o quê? Mau contato. Então, gente, um mau contato já gera esse tipo de problema, tá? Que a técnica de termografia, com a câmera termográfica, nós conseguimos determinar o problema antes mesmo que isso aí possa romper o cabo, provocar um curto-circuito. A ação é substituir o parafuso e apertar corretamente, tá?